Continuando aí, agora a respeito dos Incas, tá? Essa imagem aí trata da cidade de Machu Picchu. Hoje aí, né, considerado um patrimônio histórico da humanidade, um local que recebe muitos turistas, mas também muitos historiadores e arqueólogos para ser estudada. E aí essa cidade ela foi encontrada é, meio que acidentalmente. Ela foi construída pelos Incas e ela ficou esquecida por muito tempo, tá? Até que, se eu não me engano, no século XIX ela foi encontrada, tá? Ela fica no alto da montanha, com mais de 3.000 metros de altura. Então, por isso que ela e fica sempre, é muito comum ela ficar entre as nuvens. Então, é por isso que foi tão difícil de ser encontrada, tá? O povo e a civilização Inca. O Império Inca, também riquíssimo em ouro e prata, assim como os maias e os astecas, né? No caso dos Incas tinha até mais prata do que o ouro. Os Incas, eles habitaram a região da América do Sul. Eles nunca souberam a respeito de maias ou astecas, nunca teve contato. E eles habitaram uma região que vai desde a Colômbia até o atual Chile, não totalmente o Chile, tá? Mas uma parte dele. E também chegando a parte oeste da Argentina, tá bom? O império ele era chamado de Tahuantinsuyo. Então os incas não se chamavam de incas, tá? A palavra inca para eles, na língua deles, né, que é quechua, se eu não me engano, a palavra inca significava senhor. Então, quando uma pessoa subalterna ela ia se referir a alguém superior a ela, ela chamava de inca. Né? Quando os espanhóis chegaram, eles ouviram, por exemplo, o servo chamando o imperador de Inca, né? Chamando o sacerdote de Inca. Então, eles achavam que era o quê? Os espanhóis passaram a generalizar, a chamar todo mundo de Inca, porque eles achavam que se tratava do povo Inca. E acabou ficando, tá? Até a nossa atualidade. Porém, eles se chamavam de a nação de Tahuantinsuyo, que para eles significa a terra das 4 regiões. Já vou mostrar o mapinha para vocês aí. A capital dos Incas ficava na cidade de Cusco, que existe até hoje, né, essa cidade. E os povos que viviam na região acabaram dominados pelos Incas. Uma coisa interessante, quando os Incas chegaram lá, eles eram um povo considerado inferior, porque eles não eram originários da região, tá? Eles eram provavelmente originários de uma região próxima ao Amazonas ou do Amazonas mesmo. E ali que saíram por volta dali, talvez, da região da Venezuela. E eles foram migrando, migrando e chegaram na região das cordilheiras. Quando eles chegaram lá, já existiam outros povos que existiam, né, que já tinham o hábito de cultivar naquela região, de criar animais, que os incas eles também criavam animais. E eles se adaptaram àquela região, só que era um povo considerado subalterno. Mas não demorou muito para que eles se desenvolvessem, né, e acabassem investindo no exército e acabassem superando os demais povos e exercendo um domínio sobre eles e instituindo um império. Os incas, assim como os astecas, era uma unidade territorial, ou seja, eles tinham uma capital, um único imperador para toda a população inca. E muitas cidades que ficavam submissas à capital, tá bom? Então, esses povos que foram dominados pelos incas eram obrigados a pagar tributos, ou seja, impostos para os incas. Então, pagavam de que forma? Da mesma maneira que os astecas. Eles pagavam com trabalho compulsório, que os incas chamavam de mita. O que é o trabalho compulsório? É o trabalho obrigatório. Então, por exemplo, se o imperador ordenasse construir uma estrada, ele dava uma ordem e o líder de cada ailu, que era uma comunidade agrícola,
que era chamado curaca, o curaca tinha que separar, vamos supor, 30, 40 homens daquela comunidade para ir construir aquela estrada. Era a forma que aquela comunidade, o Ailu, tinha de pagar imposto ao imperador Inca. Outra maneira era com a produção. Então, na hora da colheita, eles colheram, vamos supor, 1.000 sacos de milho. Tá? Uma parte desses 1.000 vai ser paga para o imperador, vai ser levado lá para a capital. E parte da criação dos animais também. Então, tudo era voltado para o pagamento de imposto pelo uso daquela terra que estava sob domínio dos incas, tá bom? A obediência e o trabalho era a palavra-chave entre os incas. Se obedecesse, levava uma vida tranquila, sem nenhum problema com o imperador e o seu exército. Porém, se as comunidades tentassem se rebelar, o exército agia de forma rigorosa e levava até mesmo a dizimação daquela comunidade, tá? O imperador ele era chamado pelos incas de Sapa Inca, tá? Que aí é uma principal autoridade entre eles, e ele tinha o poder dele era militar, assim como também poder religioso, tá? Então era um governo teocrático, que o poder religioso se confunde com o poder político, assim também com os maias e com os astecas acontecia o mesmo, tá? O Inca, né, o Sapa Inca, ele era considerado filho do deus Sol. Então ele era o filho de Inti. Inti para eles era o deus Sol. E então, portanto, o imperador Inca era considerado um ser semidivino, né? Um filho dos deuses. Os astecas também tinham essa visão sobre o seu imperador. Já os maias não, os maias olhavam para o imperador como um representante dos deuses, não uma divindade propriamente dita ou um ser semidivino, tá bom? O Sapa Inca, ele tinha funcionários nomeados por ele que respondiam a várias funções para auxiliá-lo a governar as 4 regiões, tá? Aqui, olha, é um mapa mostrando para vocês como eram essas 4 regiões, como elas eram divididas, tá? Então, a parte marrom aqui era chamado por eles de Xinchai Suyu. Aqui em Xinchai Suyu era nomeado um governante. Esse governante, ele era a autoridade máxima aqui nesse território, porém submisso ao imperador. A parte vermelhinha que vocês estão vendo era chamado de Antisuyu. Também acontecia o mesmo, havia um governador que era submisso ao imperador. A parte beijinha, onde ficava a capital, mas tinha também um governador para essa região. Era a região de Contisuyu, tá? E a parte verdinha era a região de Colassuyu. O mesmo acontecia nas 4 regiões. Tinha um governante nomeado, e esse cara ficava submisso ao imperador. Senhora, não teve casos de um governante regional se voltar contra o imperador? Sim. Tá? Quando os espanhóis chegaram, o Pizarro, né, ele pega os incas em meio a uma guerra civil, né, porque um dos governadores, né, da região tentou tomar o poder do irmão dele, né, porque esse governador ele era irmão do Sapa Inca, e ele tenta tomar o poder, aí eles entram em guerra, tá? Então, sim, aconteceu isso, sim. Aqui, de novo, é Machu Picchu, como eu estou falando para vocês lá no comecinho, né, na capa, né, de introdução nossa, tá bom? Aqui seria o Sapa Inca, aqui a principal símbolo, né, do Sapa Inca, que era o Sol, porque eles acreditavam que ele era o filho do Deus Sol, o Inti, né, e por isso, então, no trono havia o símbolo do Sol, tá bom?
Aqui, olha, essa é uma foto, né, atual. Essa região, né, dos que os incas sobreviveram, que eles passaram ali a dominar, é uma região bem difícil, né? Tem poucos vales férteis, ou seja, é uma terra que tem pouca região para produção agrícola, então eles tiveram que adaptar o meio ambiente para que eles pudessem, né, produzir alimento suficiente para a quantidade de população da civilização deles, que eram milhões de pessoas. Então eles precisavam produzir muita comida para sustentar esses milhões de povos que viviam ali. Então eles tiveram que, vamos dizer assim, dominar o meio ambiente que eles estavam. Como que eles vão fazer isso, Sora? Os vales férteis que eles possuíam e possuem até hoje, eles produzem os alimentos. Então vão plantar lá milho, vão plantar pimenta, quinoa, vão plantar vários grãos, tá? Porém, gente, os vales férteis não era suficiente, então eles tinham que ter mais terras produtivas. O que eles fizeram? Eles cortaram as montanhas. Todas as montanhas da cordilheira, a montanha inteirinha é cortada? Não. Uma parte dela, na parte que é mais fértil, que é menos rochosa, eles então fizeram esse corte aqui, ó, que é em degraus. Esse terreno, essa forma de produção agrícola é chamada de terraço. E até hoje eles utilizam lá na região dessa maneira. Então aqui são degraus, cada degrau desse aqui, ó, eles plantam. Então eles utilizam para o plantio. E aqui não dá para ver direito, mas existem umas canaletas que cortam esses degraus. Então vem essa, ó, uma canaleta cortando assim. Essa canaleta, eles têm uns reservatórios de água mais acima, que eles vão soltando essa água e essas canaletas vão levando a água a cada um desses degraus, que aqui, ó, é uma barreira de pedra, tá? E a água vai penetrando aqui e vai irrigando o solo, tá? Muito fantástico. Precisou muita engenharia humana, né, para poder desenvolver o terreno dessa forma aí. E até hoje na região eles fazem assim, tá? Então, os Ailus, como eu já falei para vocês, eram as comunidades que não eram necessariamente incas, eram de outros povos, tá? Mas eram comunidades que produziam de forma coletiva. E o líder dessas comunidades eram chamados de curacas. O imperador, o Sapa Inca, para manter o curaca na linha, ele sequestrava o filho do curaca e levava para Cusco. Esse menino ou essa menina, né, seria bem tratada lá em Cusco, receberia uma boa educação, alimentos, roupas, tá? Seria protegido. Porém, se o curaca tentasse qualquer rebelião contra o imperador, essa criança seria eliminada, tá? Então era uma forma de manter o curaca na linha. Os incas não desenvolveram uma escrita, como no caso dos astecas e dos maias, que era escrita hieroglífica ou pictográfica, tá? Os incas, eles tinham uma outra forma de fazer contas matemáticas. Eles usavam um sistema bem complexo, conhecido como quipo ou quipó, tá? Que era um sistema de nós que servia para fazer registro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Não. Gente. Não coloquei aqui. Vou ficar devendo para vocês. Então, como que eles faziam? Eles passavam Eles tinham produção de lã, tá? Então, eles produziam lã. Da onde que vinha a lã, Sora? Da lhama. Os incas, eles domesticavam os animais. E eles tinham rebanhos de lhamas e de alpacas. E da lhama eles faziam a tosquia, né, na época do verão mais quente, eles tosquiavam a lhama, tiravam a lã e faziam tecidos de lã, tá? Gorros, meias, calças. Mas eles também faziam o quipo, que era uma cordinha de lã, tá? Uma única assim estendida e várias outras interligando a essa única, tá? Então amarrada nela. E cada uma delas, elas tinham cores diferentes. Então formava-se conjuntos de
de amarelo, conjuntos de vermelho, conjuntos de azul, e elas tinham nós. Cada cordãozinho desse tinha vários nós. Esses muitos nós representavam números e as cores simbolizavam coisas ou mercadorias. Por exemplo, o vermelho simbolizava milho, tá? O amarelo, entenderam? Então cada um desses simbolizava uma coisa. Era bem complexo até hoje e não foi totalmente decifrado, porque parte dos quipos os espanhóis de novo acharam que era bruxaria e mandaram destruir, tá, gente? Então parte do conhecimento sobre eles, como interpretá-los exatamente e como era usado, acabou esquecido no tempo, né? Porque os espanhóis proibiam de falar sobre o assunto e de também utilizá-lo, tá bom? Depois que eles chegaram e dominaram. Os incas, assim como todos os povos da América, eram politeístas, cultuavam diversos deuses, mas eram deuses diferentes em relação aos maias e astecas, tá? As principais divindades dos incas eram o Viracocha, que para eles representava o Deus Supremo, e o Inti, que é o Deus Sol, que eu já falei sobre isso, tá bom? Aqui, olha, nós temos uma comunidade Ainu, tá? Eram comunidades bem simples, onde eles produziam seus alimentos, criavam seus animais, tá? As casas eram paredes de pedra com telhados de palha, tá? E aqui eles produziam potes de cerâmica também, tá bom? Então era uma vida bem simples, bem rudimentar, mas que eram submissos ao imperador, aos incas, e tinham que prestar serviço militar e tinham que pagar seus impostos com produção e com trabalho compulsório. Aqui não é uma comunidade, mas é uma cidade inca, tá? Sempre nas montanhas, como vocês estão vendo. E aqui eles fazendo o trabalho deles no terraço, tá? Que até hoje é feito dessa forma, como vocês já sabem que eu citei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, só me perguntar pelo zap. Fiquem com Deus.